Olá a todos, que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje é dia de pregação e eu vou trazer uma palavra muito conhecida, mas eu vou pegar só um fragmento, porque eu vou trazer o filho pródigo, eu vou pegar por um ângulo diferente daquilo que a gente está acostumado a pregar. Tá? O filho pródigo ele traz o amor do pai. Aqui eu vou trazer o foco pro mundo, para a questão carnal. Vamos ver aqui. A palavra está no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, de 12 a 19. Lucas 15, de 12 a 19. O moço mais novo disse ao pai: Meu pai, dá-me parte da herança que me toca. E o pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, juntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os campos guardar porcos. Desejava fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados do meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. Amém? Versículo 19. E nós, desculpa. Eu quero mostrar a crueldade do mundo. Enquanto esse jovem vivia aos cuidados do pai, tanto que ele mesmo, ele refletiu: eu estou passando fome. E os empregados do meu pai têm abundância. Ou seja, imagina como esse menino era aos cuidados do pai, porque ele era mais jovem ainda. Então, ele, o pai cuidava com amor daquele filho, e nada faltava para ele. Mas para ele queria sair daquilo. Ele queria conhecer um outro mundo. E ele conheceu. O pai deu, aqui diz que é uma fortuna. Ele esbanjou aquela fortuna indissolutamente. Irmãos, Deus nos dá essa graça, mas a gente vai atrás do mundo. O mundo nos mostra caminhos que nos leva ao chiqueiro. A gente vê a história que Jesus contou e a gente vê que era um jovem, provavelmente tinha uma educação diferente. Lógico, provavelmente não, certamente. Porque se os funcionários do pai dele eram bem tratados, certo? Ele, ele tinha educação, ele estudava nas melhores escolas, ele deveria ser uma pessoa que se portava muito bem. Só que ele achou, como muitos de nós achamos, que sem Deus, não preciso de Deus. Pai, me dá o que eu tenho, eu vou seguir minha vida. E ali, como as pessoas dizem, às vezes aprende na dor, ali no sofrimento, ele olhou e falou assim: peraí, o que eu estou fazendo aqui? Né, eu tô aqui no trabalho escravo, onde eu não tenho nem direito de comer. Nem a vagem do porco eu posso comer. Maldade das pessoas. Como a pessoa trabalha e não tem nem o que comer. Era um escravo. O mundo faz isso. Ele era um senhor junto com o pai. No mundo ele se tornou um escravo. No mundo ele ficou entre porcos. Trabalhava
um senhor cruel que o colocava, que o colocava e não dava nem comida para ele comer. Nem a comida do porco. A vagem do porco ele não poderia comer. Foi quando a pessoa fala, pô, os empregados, Deus trata melhor os empregados. E eu sou filho dele. Os empregados do meu pai tratam melhor, são mais bem tratados do que eu. Aqui. A palavra diz que ele meditou naquele momento. Que ele estava ali, que ele chegou num estágio que ele falou, peraí, o que está acontecendo? Irmãos, o mundo vai te jogar na lama. O mundo vai te jogar no meio dos porcos. O mundo vai fazer você comer lavagem de porco. E nem a lavagem de porco era pior. Aliás, ele comia a lavagem, porque a vagem ele não podia comer. Que nós possamos meditar sobre isso, sobre a crueldade do mundo. Porque o mundo é assim. O mundo nos coloca em competição constante para ver quem é melhor. Mas só que Deus tem o melhor. Só que às vezes a gente não se contenta com Deus. E Deus ele é tão esperto, tão. Porque assim, o mundo jaz no maligno. O maligno quer a tua alma. Deus é justo. E o maligno usa de artimanhas sujas. Às vezes ele vai usar de uma outra pessoa para atingir você. Uma pessoa que já está toda voltada a ele. E ela vai te seduzir e vai te fazer cair. Assim é o mundo. O mundo é do maligno. E o maligno usa isso. O maligno, como a palavra lá em Pedro diz, que o demônio é como um leão que ruge e está o tempo todo a te rodear. Isso é pura verdade. O demônio te estuda a sua característica, estuda o seu temperamento, estuda o seu caráter, estuda todas as coisas e ele vai ver aonde é o seu ponto fraco e ele vai agir ali. E você sabe disso. Você pode ser uma pessoa de igreja, uma pessoa temente a Deus, mas você vai cair no pecado. Eu não estou desejando isso, mas é fato, porque o inimigo de Deus nos estuda. Então é necessário que nós nos alimentemos de suprimentos espirituais de Deus. Uma oração, jejum, terço, eucaristia, confissão, orar no monte. São várias modalidades que nos aproximam de Deus. E é o momento de nós buscarmos Deus constantemente. O, a forma de nós crescermos na fé. O mundo vai nos jogar no chão. Eu lembro da história do Rock 6, né? Eu sou fã dessa série do Stallone. Não é uma série, são filmes, né? E o Rock 6, ele chega pro filho dele. Aqui falando de pai e filho. O mundo vai te jogar no chão, o mundo é sujo. E não se trata de você bater. O mundo se trata de quanto você aguenta apanhar e permanecer na luta. É isso. O filho pródigo foi pro mundo. O mundo jogou ele no chão. Ele quase foi nocauteado quando ele lembrou: eu tenho meu pai. E ele voltou. Esse ensinamento do rock mostra verdadeiramente aquilo que é. E o mundo hoje, através do comunismo, através do globalismo, através de diretrizes
crises mundiais estão levando cada vez mais para o pecado. Se não é o comunismo, é o globalismo. Que um é pior que o outro. O comunismo diz que a religião é o ópio da sociedade. É uma cultura ateu, uma cultura materialista. O globalismo são os grandes magnatas do mundo que coordenam todas as empresas. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora, é muito abrangente. Mas é importante nós entendermos isso. Não podemos mais viver para o mundo. Não podemos mais viver para as seduções que o mundo nos dá. A gente vê, como eu falei, a política atual de hoje nos joga a uma sexualidade desenfreada, desregulada, que é aprovar pautas como o aborto, por exemplo, que é contra a questão cristã. A maior fonte é a vida. E uma criança dentro do ventre de uma mãe. É a maior covardia que tem você tirar um feto que não sabe nem falar, que não sabe nem andar. Tirar a vida dele. É hora e a vez de nós entendermos que nós precisamos de Deus. E que o mundo vai nos seduzir, vai nos mostrar coisas que aparentemente são gostosas. Mas você está triste? Vamos beber. O amigo chama você. Vamos pro bar. Vamos tomar uma. Ou então vamos fumar aquele baseadinho lá, cara. Vamos cheirar uma carreirinha, ó. Vai ficar legal pra caramba. Vai esquecer desse problema. Esquece. É verdade, não tá mentindo, não. Só que a alegria de Deus é perene. A alegria do mundo é passageira. E quando acabar o efeito da droga, como você vai ficar? Como vai ficar? Você vai ficar pior do que como você estava quando estava triste. Quando você tá mal no seu casamento e vê um amigo, amigão, vamos sair, vamos pra noitada, vamos pegar a mulher. Certo? Ótimo. Você brigou com a mulher, poxa, saiu com outra. E aquilo te preencheu temporariamente. E depois, quando você volta e tem que encarar a tua esposa, ou então aquilo, aquilo produziu o divórcio. Eu passei por isso. E eu sei o que é a dor de um divórcio. Ninguém. O homem de Deus sabe o que é a dor de um divórcio. Porque você fala, eu me rendi ao mundo. No divórcio os dois erram. Mas eu preciso entender aonde eu errei. Para me consertar. O demônio, ele quer destruir aquilo que Jesus instituiu, que é o matrimônio. E isso no mundo hoje está sendo normal. Porque antigamente, quando nós vimos a geração dos nossos avós, eles morriam um do ladinho do velhinho, um velhinho do ladinho do outro. Casava, vivia 50, 60, 70 anos juntos. Não, nem tanto, 50, 60 anos ali de casamento. Irmãos, o mundo é do maligno. E o maligno, ele nos seduz para ir contra a vontade de Deus. É de extrema importância. E eu trouxe hoje uma nova visão do filho pródigo. Eu não foquei o amor de Deus, que é muito importante. Eu foquei o lado do mundo. Eu quero mostrar o que esse homem sofreu. Ele saiu da realeza e caiu na lama. Virou escravo. De rei a escravo. É isso que o mundo faz de nós. Nós somos filhos do rei. Nós somos príncipes. Mas o mundo quer te jogar na lama. O mundo quer te fazer escravo.
falando coisas agradáveis. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje o mundo faz coisas agradáveis, o pecado é agradável, fala assim, em nome da democracia. O que é grande é uma grande mentira. Fazem o oposto da democracia e falam em nome da democracia. É necessário que nós tenhamos consciência dessa graça que Deus tem a nos oferecer. Que nós não podemos ser escravos do mundo. Veja que ele ficou escravo do mundo. Ele era livre como pai. Mas ele buscou uma liberdade que ele achou que era liberdade. Não, eu fico muito preso ao meu pai. Pai, me dá a minha herança. Eu pego o meu dinheiro e eu quero ser independente. Eu não preciso, no caso da parábola, eu não preciso de Deus. Eu sou independente, eu vou viver minha vida. No caso da palavra. Sim. Eu vou viver, eu vou deixar de ser escravo de Deus e vou ser escravo do mundo. Entre aspas, porque você acha que você é livre. Mas quando você sai da. Na verdade, o que você chama de escravidão de Deus é a proteção de Deus. É o que acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel, o povo hebreu. E é a mesma coisa, né? Só que ainda não existia a nação de Israel. Falando, por exemplo, o povo lá no deserto. Caminhava seguindo a Deus, seguindo a Deus, seguindo a Deus. Não, vou tirar o povo do deserto, vou pegar a Babilônia. Depois que eles passaram para o deserto, encontraram a terra prometida. Mas a terra prometida veio com egípcios do Egito. E ali eles voltaram a pecar, a buscar o mundo, a buscar outros deuses, a ser escravo de outros deuses. O que Deus fez? Deus não castigou eles, porque Deus não castiga. Deus simplesmente tirou a sua proteção. Irmãos, quando nós não somos protegidos por Deus, nós estamos expostos a Satanás. Foi o que aconteceu com o filho pródigo dessa palavra. Ele falou, pai, eu não quero mais a sua proteção. Eu vou fazer a minha proteção. Como eu falei, o mundo é cruel. Ele achou que ele poderia viver, no caso da parábola, sem Deus. E ele caiu nas garras do mundo. Ficou exposto ao inimigo de Deus. E quando você fala, não quero mais você, Deus. Deus, tudo bem. Deus se entristece. Não é que tudo bem. Não está tudo bem. Deus se entristece. Mas Deus deixa. Por Deus te amar tanto, tudo bem. Vai. É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele falou, o pai se entristeceu. Mas vai. Segue teu caminho. Tanto que o pai, eu não li essa passagem, essa parte, ele esperava o filho todos os dias. E quando o filho apontou longe, ele correu ao encontro do filho. Deus faz isso conosco. Deus espera a nossa volta. Talvez Deus esteja esperando a sua volta. Então, o filho pródigo, ele ficou exposto a Satanás. Ele gastou os bens dele, muito manipulado por Satanás. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele se viu sem nada. Ele arrumou um emprego escravo, um trabalho escravo, para ele talvez ter onde ficar. Isso, mas ele tinha. E só que daí ele olha e fala assim, cara, isso o mundo está me dando. Eu tenho Deus, eu sou príncipe, eu sou filho do rei. Aqui eu estou na lama, eu sou escravo. E ele ficou escravo daquele senhor. Porque nem comida ele poderia comer. Eu imagino ele voltando para a casa do pai, magro. Porque ele não tinha comida. Ele comia junto com os porcos. E é isso, irmãos. O pai esperava ele com um banquete. Estando com Deus, você tem um banquete. Estando no mundo, você tem lavagem de porco, você tem lama, você fede. Só que o mundo te dá lavagem de porco com aparência de chocolate, com aparência de uma comida agradável. Então, que nós entendamos o grande propósito que Deus tem para nos oferecer.
Deus, Ele quer cuidar de nós. Não diga não a Deus. Não caia nas garras do mundo. Não deixe o mundo dizer para você o que você tem que fazer. Entregue-se a Deus e deixa que Deus vai cuidar de você. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Um abraço.